falamos já sobre a questão da terceira mensagem angelical no contexto da trilogia da trasladação. E nós vimos ali a importância de compreendermos as questões que envolvem este fator preponderante. Lúcifer, quando no céu, tentou formar uma trindade, e no dia que intentou este propósito, ele foi expulso. Entretanto, ele não desiste, e aqui na terra, ele buscou forjar trindades nos meios pagãos, transportou isso para o cristianismo, e agora no clímax final da controvérsia entre o bem e o mal, ele vai tentar de alguma forma ser adorado como um Deus. Daí então a razão de nós buscarmos compreender a verdade sobre Deus, sobre seu Filho e sobre a maravilhosa obra do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, que hoje muitos têm crido ser um terceiro Deus. Nós, então, deixamos essas questões bem claras, mas agora nós vamos dar ênfase no coração da terceira mensagem angelical, a mensagem da justiça pela fé. É uma mensagem que também tem sido muito distorcida no meio cristão, no meio evangélico. Isto porque, quando no século 3 e 4, doutrinas errôneas adentraram o cristianismo, no afã de introduzir a Trindade, mexeram na personagem de Cristo. Eles divinizaram plenamente Jesus Cristo, colocando o seu aspecto humano como ele não sendo totalmente humano. Cremos na divindade de Jesus, cremos na plena divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, mas também cremos na plena humanidade dele. A escada de Jacó, quando do seu sonho, toca ao céu, fazendo uma referência à divindade plena de Cristo. Mas a escada também toca a terra, fazendo uma referência à sua plena humanidade. Só que o quê? A igreja mistificou a natureza humana de Cristo, lançando sobre ele uma carne que não a nossa. Então, a partir disso, estabelecendo o dogma da Imaculada Conceição, apresentando Cristo não como um de nós, razão pela qual acabou por estabelecer o sacerdócio dos santos, lançando por terra o santuário celestial, onde Cristo agora, como intercessor, estava a ministrar. E existe uma íntima ligação entre a missão de Cristo, o seu sacerdócio no santuário celestial, em relação à mensagem da justificação pela fé e a sua humanidade. E é isto então que nós agora vamos passar a considerar. Que Deus te abençoe, que você fique atento com as verdades da palavra de Deus. Amém? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 5 e 6, nós lemos o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Porque este será nomeado o Senhor, justiça nossa. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós caímos no estado de nudez espiritual. E quando da queda de Adão, ele procurou cobrir esta nudez com vestes confeccionadas por ele mesmo, folhas. Mas logo então veio o Senhor e ali sacrificou um cordeiro e com a pele deste cordeiro fez uma veste e cobriu a nudez de Adão. A justiça própria de Adão não tinha como resolver o problema do pecado que ele praticara. Então vem agora Deus e confecciona uma vestes que tem que ver agora com a justiça do cordeiro, cordeiro este de Deus, que viria e remiria o homem dos seus pecados, dando a ele, então, a chance da vida eterna. Por isso que o texto diz que Deus levantaria um renovo de Davi. Não à toa Cristo foi chamado de o filho de Davi.
Deus diz que o que? Judá seria salvo através deste. E o seu nome seria então o Senhor, justiça nossa. Por quê? Ele faria justiça por nós. Veredito de absolvição da pena do pecado. Nós lemos na Bíblia, todos estão debaixo do pecado, Romanos 3:9. Nós lemos o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Nós lemos Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. E nós ainda lemos, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Cristo efetuou já algo em favor de todo ser humano. Pagou a dívida que impendia sobre cada um deste, desnudou o peito levando na cruz do Calvário o golpe que deu a toda a humanidade a salvação. A apreciação do que foi realizado por Jesus em seu sacrifício permitirá que o homem assimile o significado da verdadeira fé e o sentido de gloriar-se na cruz. Quando Deus nos livra da pena do nosso pecado, e uma vez que o salário do pecado é a morte eterna, nós temos que entender que aquele cordeiro sacrificado em Gênesis 3 tinha que ver com o pagamento desta pena. Ali foi apresentado um substituto para nós. Então ali, meus queridos, nós que havíamos pecado, nós que havíamos transgredido a lei de Deus, temos então alguém que vem e sofre a pena destes nossos pecados no nosso lugar. É nos dado então uma absolvição com respeito à nossa transgressão. Nós vemos então que no primeiro momento nós vamos, mediante a fé, sermos justificados e passarmos a ter paz com Deus por conta do sacrifício vicário, substitutivo que este cordeiro sofreu em nosso lugar. Mas a questão não para aí, ela avança. Veredito de absolvição do poder do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 4:31. Quando reina a graça, é mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. O reino do pecado repele todo o poder da graça, porém, quando este é rompido, o reino da graça fará o mesmo em relação ao poder do pecado. Uma vez que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, subentende-se que, naturalmente, a graça é maior que o pecado, assim, a vida de transgressão dá lugar à vida de obediência, o triunfo de um é a derrota do outro. 1 João 3,4. Assim, como o sacrifício do cordeiro implicou no meu livramento da pena do pecado, as vestes com as quais Adão e Eva foram vestidos implicou no livramento do poder do pecado. É por isso que Paulo vai dizer que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós agora andamos em novidade de vida, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então veja bem, meus queridos, o mesmo Cristo que te livra, que me livra, que nos livra da pena do pecado, é o mesmo que nos livra do poder do pecado. Por quê? Porque ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados. Esta é a justiça de Cristo que ele lança sobre nós e que tem sido muito mal compreendida mundo afora, apresentando assim uma graça barata que não te livra no pecado, mas faz com que você se conforme com o pecado. Não estamos pregando aqui carne santa, santidade da noite para o dia, nós estamos dizendo que uma vez escravos do pecado, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, somos agora servos da justiça e como servos da justiça nós vamos obrar pela presença e o poder de Cristo em nós através do Espírito Santo, obras de justiça, de forma que não sou eu, mas Cristo em mim agora o que? Operando a nova vida, a vida da fé, condenado o que condenava. Romanos 8, verso 1 ao 4 vai nos dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas pessoas leem o capítulo 7 de Romanos e passam a entender então que a mesma luta que Paulo tinha é a luta comum do cristão e que tem que se conformar. Eu desejo fazer o bem, mas não consigo. Então, paciência. Mas eles não entendem que quando Romanos foi escrito, não existiam capítulos e nem versículos, era uma carta por inteiro. Paulo ainda vai concluir o que ele estava descerrando no capítulo 7. Por isso que ele diz o que no verso 1, porquanto, agora ele chega, a suma é. Depois ele dizer, miserável homem que sou, olha, essa era a minha situação quando eu vivia na carne, mas agora quando o Espírito de vida vem e me livra da lei do pecado e da morte, eu passo a andar em Espírito, e agora sim o que? Eu passo a ter condição de agora o que? Buscar viver a nova vida, a vida da fé, mas baseado no que isso é possível? O que viabiliza este processo? Deus enviar o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Alguns dizem que esta palavra semelhança não é igualdade. Aqui não está dizendo de semelhança. E se você for verificar em outras traduções bíblicas, nós vamos conferir que o quê? Semelhança é igualdade. Por exemplo, Hebreus 9, 21. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, você confere a Bíblia corrigida com a Bíblia atualizada e vocês vão ver que os tradutores, pegando a mesma palavra no grego original, buscaram traduções diferentes, semelhança e igualdade, que tem que ver com a mesma coisa. Então essa evasiva de que semelhança não é igualdade não tem fundamento. Agora, Deus envia o seu Filho para quê? Deus envia o seu Filho para condenar o pecado na carne, mas que carne? 1 João capítulo 4 vai dizer que o anticristo não admite que o Filho de Deus vem em carne. Ele nega. Mas nós vemos o mundo cristão dizer, nós cremos que Cristo vem em carne. A questão não é se Cristo vem em carne, a questão é que tipo de carne ele veio. Carne pecaminosa como a minha e a sua? Ou um outro tipo de carne? Só existe um tipo de carne. E se Cristo vem em carne, ele só veio na única carne que existia na face da terra. E essa carne é carne pecaminosa. Mas não confundamos pecado com carne pecaminosa. Porque a Bíblia vai dizer que pecado é transgressão da lei. Carne pecaminosa é essa carne enferma que nós acabamos de ler. Carne essa que não podia cumprir o preceito da lei. Por causa da fraqueza, por causa da sua dificuldade. Mas vem Cristo, através do poder do Espírito Santo, e fortalece essa carne. E nessa carne tendente ao pecado, condena o pecado nela. Por isso que no verso 4, Paulo agora vai dizer que agora nós, sendo libertos por Cristo que venceu nessa carne, temos agora o que? Condições de, andando no Espírito, cumprirmos o preceito da lei. Por isso que o que? Um ser carnal não pode de forma alguma obedecer uma lei espiritual. Mas nós, ao nascermos do Espírito, podemos sim agora, pelo poder da fé em Jesus, cumprirmos o preceito da lei. O Salvador condenou o pecado na carne em favor da raça humana. Venceu em seu último reduto nossa carne humana caída e pecaminosa. Assim, nenhum ser humano tem desculpa para continuar sob o domínio do pecado. Qual é a carne do pecado? É nossa carne enferma pelo pecado. O que fez Cristo? Tomou nossa carne enferma pelo pecado e destruiu o pecado nesta, por nunca ter cedido à fraqueza da mesma, isto é, o pecado venceu o pecado na carne. Apocalipse 3:20 vai nos dizer, ao que vencer como eu venci. É Cristo falando isto, gente. Como foi que ele venceu? É a mesma forma pela qual eu e você podemos vencer. Se ele fosse diferente de mim e de você com respeito à natureza humana, como ele teria a autoridade de se dirigir a mim e a você como se dirigiu? Eu passo a entender que Cristo veio ao mundo não somente para ser um substituto em respeito ao pecado do homem, mas acima de tudo para ser um exemplo.
É por isso que Cristo não é só o meu substituto, Ele é o meu exemplo. Ele veio à terra para dar a vida em meu favor, mas também veio à terra para viver uma vida de exemplo em meu favor. É por isso que Apocalipse, capítulo 14, verso 12, vai nos dizer da paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ter a fé de Jesus é viver pela mesma fé que Ele viveu em relação ao Pai, uma vida de dependência, uma vida de busca, enfim, uma vida de confiança no poder, no cuidado, na graça de nosso Pai Celestial. O novo pacto com a humanidade é um aspecto importante também, porque muitos têm feito considerações equivocadas com respeito a este assunto. No novo pacto, Deus promete escrever sua lei no nosso coração, restaurando aquilo que o pecado, transgressão da lei, 1 João 3,4, danou. O pacto não é obedece e vive justiça pelas obras, mas vive e obedece justiça pela fé, Hebreus 10,16. No pacto antigo, Deus escreveu sua lei em tábuas de pedra, não fará no novo o mesmo conosco. Promete tirar nosso coração de pedra, justiça pelas obras, e nos dar um coração de carne, justiça pela fé. Então sua lei estará em nós, Ezequiel 11:19. Deus promete escrever a sua lei nos nossos corações. Só que o quê? Um homem carnal não pode obedecer uma lei espiritual, Romanos 7:12, Romanos 7:14. Nós somos carnais vendidos sob o pecado, então tem que entrar em cena novo nascimento, Romanos capítulo 8, verso 1, 2. Novo nascimento esse que o Espírito de vida em Cristo Jesus me provê. Cristo disse, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ninguém pode ver o reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Então que eu preciso sofrer o novo nascimento, sim. Esse coração de pedra tem que dar lugar a um coração de carne. Por quê? Deus escreveu seus 10 mandamentos com seu próprio dedo e entregou a Moisés através de Cristo Jesus, num primeiro momento em pedras. Mas agora, no novo pacto, ele agora promete, escreveu a sua lei nos nossos corações. Mas para que isso seja possível, tem que sair o coração de pedra, que é o coração orgulhoso, o coração prepotente, o coração altivo, o coração cheio de si. E tem que dar lugar a um coração de carne, que é o coração humilde, submisso, amoroso, um coração que permite Deus entrar e operar. Então aí sim, Ele vai fazer com que a sua lei seja escrita nos nossos corações. Esse é o novo pacto que Ele se dispõe a fazer com o seu povo. Este é o pacto da nova aliança. A justificação no santuário terrestre. Vamos agora procurar considerar as implicações com respeito à mensagem da justiça pela fé, que implica na natureza humana de Cristo, no novo pacto, e agora englobando o santuário terrestre e o santuário celestial. Nós lemos o seguinte: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Levítico capítulo 16, verso 16. Nós temos aqui uma referência com respeito à expiação, dando ênfase na purificação do santuário. O que era o santuário? O santuário era um lugar onde o povo de Israel, por conta dos seus pecados, se dirigiam a fim de confessá-los, colocando a mão por sobre um cordeiro e este sendo sacrificado, pagando então pela penalidade dos pecados cometidos deste. Simbolicamente, estes pecados eram transferidos para o santuário e durante todo o ano eles eram ali cumulados. Só que havia necessidade então de um dia fazer purificação do santuário, porque havia sido colocado ali as imundícias, havia sido comunicadas as transgressões do povo de Israel. Então havia necessidade de, no dia da expiação, acontecer então uma purificação do santuário. Só que esta purificação não envolvia somente o santuário, envolvia o povo. É o que nós vamos ler então agora no próximo texto. Levítico 16:30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Nós temos aqui que tanto o santuário, aonde havia sido levada a iniquidade do povo durante todo aquele ano, implicava também o quê? A purificação do povo. A purificação tinha que ver com o santuário e com o povo que se dirigia ao santuário. Esse dia em que ocorreu esta purificação era chamado de o dia da expiação. Eram trazidos 2 bodes,
era lançado sorte em um para o cordeiro e era lançado sorte no outro para o Azazel, que era aquele que tinha sido causador, o tentador, o culpado inicial pelas transgressões do povo de Israel. Agora, qual é a relação disso com o santuário celestial no que concerne a mensagem da justificação pela fé? Avancemos. A justificação no santuário celeste, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Temos aqui dois textos bíblicos com profecias de tempo. O primeiro com uma profecia de um tempo maior, 2.300 tardes e manhã, e o segundo com a profecia de tempo menor, as 70 semanas. Tudo no contexto do santuário. O livro de Hebreus vai nos lançar luz para a nossa compreensão com respeito a estas questões. Vamos então ler Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, versos 1 e 2. Continuando. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Hebreus 10, 19 e 22. Nós temos agora Cristo ressurreto, ascendido ao céu, como agora intercessor, e aqui está dizendo que ele agora é ministro do verdadeiro santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O que Moisés havia erigido sob orientação de Deus era uma cópia, um modelo daquele que havia no céu. Êxodo vai nos deixar isso bem claro. Agora Cristo está no verdadeiro tabernáculo intercedendo em favor dos homens. E o que é que ele está purificando ali? Paulo diz para nós nos achegarmos a este santuário tendo a consciência purificada de maldade, de pecado. Então o fator purificação, o fator santuário tem relação. Vamos então compreender isso com mais profundidade. Vamos considerar aqui um diagrama profético. Neste diagrama profético, nós temos então a profecia de tempo maior, 2.300 dias, anos. Por quê? Ezequiel capítulo 4, verso 6, Números capítulo 14, verso 34, vai nos dizer que para cada dia Deus nos deu um ano. A Bíblia em Gênesis 1 vai dizer o que? Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Se uma tarde e uma manhã é um dia, e um dia em profecia é um ano, nós temos então o que? 2.300 anos. Essa é a profecia de tempo maior que está registrada em Daniel 8,14. Mas tem uma profecia de tempo menor, há 70 semanas. 70 semanas vezes 7, porque cada semana tem 7 dias, multiplicado nós vamos ter 490 anos, de acordo com Daniel 9, 24. Ou seja, se nós descobrirmos o ponto de partida deste tempo, desta contagem, nós vamos chegar a um tempo de finalização desta contagem. Segundo o livro de Daniel, ainda no capítulo 9, nós vamos ver ali que existe uma ordem para restaurar e reedificar Jerusalém e que ali marca o ponto de partida. E esse tempo de partida, o ponto, é o ano 457 a.C. Considerando que as 70 semanas ou 490 anos, que é o menor tempo dentro deste tempo maior, é designado ao povo de Israel, nós vamos então estender-nos até o ano 27, quando começa o quê? A contagem da última semana, que tem que ver com o Messias ungido. Nós temos então o quê? O batismo de Jesus. Neste momento começa a contagem então da última semana deste período de 490 anos. Só que a profecia diz que na metade da semana o Messias será cortado. Isso tem que ver o quê? Com a morte de Cristo. E o período tem ainda uma outra metade que se estende até o ano 34, que tem que ver o quê? Com a morte de Estevão, a conversão de Saulo e a finalização deste período para o povo judeu. 70 semanas estão determinadas ou separadas sobre o teu povo. 2.300 dias ou anos, menos 490 anos, vai nos restar o quê? 1.810 anos, que vai nos levar até o ano de 1844. A profecia diz o quê? Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Ou seja, a conclusão não é outra.
de 1844 para cá, o santuário celestial feito pelo próprio Deus e não pela mão de homens entrou no processo de purificação, ou o conhecido dia de juízo, ou dia da investigação, o dia da purificação ritual ali do povo de Israel. Por que tudo isso? Porque tudo que ocorreu ali com o povo de Israel era uma sombra de fatos reais que ocorreria no futuro. Por exemplo, os cordeiros que eram ali sacrificados era uma referência ao Cordeiro de Deus que viria ao mundo. Os sacerdotes que ali oficiavam era uma referência ao sacerdócio de Cristo. O santuário que ali existia era um modelo, uma cópia do verdadeiro santuário celestial. Apocalipse capítulo 11, verso 19 vai falar de um templo que foi visto no céu. O templo não é o céu. Existe um templo no céu, no contexto do plano da redenção. Então, daí a razão da ligação entre a mensagem da justificação pela fé e a purificação do santuário lá terrestre e a purificação do povo, e a relação da mensagem da justificação pela fé e agora a purificação do santuário celestial e a purificação do povo que participa deste serviço. Tudo isso relacionado com a questão do pecado e a vitória sobre este. O santuário e os adoradores. Levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Apocalipse 11, 1 e 2. O que nós temos aqui? Nós temos o santuário e os adoradores. Os crentes em Cristo, aqueles que têm professado fé no sangue de Jesus para a remissão dos seus pecados. Então veja bem, está sendo dado ordem para que seja medido, que haja uma investigação. Todas as pessoas que professam fé em Jesus, meus queridos, têm os seus nomes escritos no livro, nos registros celestiais. Todas as suas obras são ali registradas, as suas confissões de pecado. Agora, Paulo diz que há um dia que Deus tem determinado em que há de julgar o mundo. Paulo diz que todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo as nossas obras. Qual a relação disso tudo? Meus queridos, antes de Deus finalizar a sua obra salvífica, ele precisa deixar claro perante os anjos e os seres não caídos que as pessoas salvas por ele são dignas de estarem ali no céu. E como isso se dá? Havendo uma investigação do registro da vida de cada um destes. Quando nós pecamos e somos convencidos pelo espírito de pecado e confessamos estes pecados, há um abandono do pecado, há verdadeiro arrependimento, há um progresso na vida de santificação. Estou eu crescendo dia a dia em Cristo Jesus? Estou eu crescendo na graça e no conhecimento? Os registros celestiais estão ali exatamente para no dia do juízo investigarem todas estas questões. Sabem por quê? Porque existem muitos cristãos que estão usando o cristianismo como uma capa para ocultar pecados não confessados e não abandonados. Existem muitas pessoas aí que estão usando o cristianismo para se autopromoverem financeiramente. Olha as igrejas aí cheias. Existem muitos líderes evangélicos usando o evangelho como forma de obter lucro, aproveitando da sinceridade das pessoas. Então tem de haver um juízo investigativo, sim. E Pedro falou que este juízo começa pela casa de Deus. E qual é a casa de Deus? É a casa onde ele habita, no meio do seu povo. Daí a relação da purificação do santuário terrestre com a purificação do santuário celestial. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3, 18. Nós temos aqui um outro texto falando de uma mercadoria que Cristo oferece à igreja de Laodiceia, que representa todos os cristãos neste tempo presente que têm professado fé em Jesus. O conceito desses crentes é que eles são ricos, são abastados, não tem falta de nada. Mas Cristo diz que eles não sabem que são cegos, pobres, miseráveis, que eles estão numa condição deplorável. Sabe qual é o problema deles? Eles têm um falso conceito acerca de si mesmo, justiça própria. Mas vem agora Cristo e quebra este falso conceito, apresentando-lhe mercadorias que eles precisam urgentemente comprar. E essas mercadorias são o quê? O ouro da fé e do amor. As vestes que representam o caráter dele, a sua justiça que é obtida pela fé, e também o colírio do Espírito Santo que é obtido através de estudo da palavra de Deus, através da busca da verdade, através da luz que procede do trono dele. Daí a razão deste conselho.
Atenderá você este conselho? Reconhecerá você a sua triste condição? Ou permanecerá no orgulho laodiceano, neste falso conceito de segurança própria? A terceira mensagem angelical, ela vem para quebrar, para desfazer esta situação. Laodiceia é o povo do juízo. Eles professam honrar a Deus com seus lábios, mas seu coração está longe dele. Em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 3 e 9. A justiça própria destes impedem de a justiça de Cristo entrar. Por isso estão sendo medidos, ou seja, estão sendo pesados na balança do juízo. Adoradores leais são purificados pela fé na justiça de Cristo. É por isso que o santuário está sendo medido e os adoradores estão sendo, então, pesados nas balanças do juízo. Porque, torno a repetir, a questão, o fator adoração é o pano de fundo de todo o contexto que implica a questão das três mensagens angelicais relacionado com o coração, que tem que ver com a mensagem da justiça pela fé. E os 144 mil? Vamos ver aqui Apocalipse 7, 1 e 4. E tinha o selo do Deus vivo, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil. Nós temos aqui um selo, o selo de Deus. A orientação de Deus para que o quê? Os anjos não danifiquem a terra, para que esta mensagem seja levada e para que os servos dele sejam assinalados na testa. Mas que selo é este? Então nós vamos em Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Foram comprados da terra, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em Êxodo capítulo 20, nós temos ali a descrição da lei de Deus. No quarto mandamento está contido o selo de Deus, que tem o seu sinal esse que implica ali em três pontos fundamentais, que tem que ver com o seu nome, que tem que ver com o seu cargo e que tem que ver com o seu território de domínio. Isso é uma referência aos reis da antiguidade, cujo selo tinha que ver também com o nome, o seu território de domínio, o seu cargo. E todos os documentos só tinham validade como lei quando este rei afixava o seu carimbo. Assim, no quarto mandamento da lei de Deus, nós temos o quê? O selo de Deus, o seu carimbo. E esse carimbo é colocado na testa dos verdadeiros adoradores, que tem que ver com o verdadeiro dia de adoração e com o seu nome na testas deste. E nós vemos então aqui o quê? O nome do Pai e o nome do Filho. Jaz aqui então o selo, o sinal de Deus, em contrapartida ao sinal da besta, que tem que ver com o falso dia de adoração em contrapartida ao sábado, e uma falsa adoração em contrapartida à verdadeira adoração. Os servos e as servas de Deus que estão sendo selados estão recebendo o selo de Deus no contexto de estarem alcançando justiça pela fé na justiça de Cristo. Ou seja, eles estão atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira. O remanescente e a trasladação. Qual então a relação disso tudo agora no contexto da terceira mensagem angelical? Nós lemos aqui em Efésios 5, 26 e 27. O advento de Cristo está ligado à purificação do santuário, que tem sua extensão nos santuários humanos. A purificação tem que ver com uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os servos de Cristo têm morrido no deserto deste mundo, porque ele não pode trasladar seu povo no pecado. A reconciliação final e completa implica na salvação deste, não neste. Quando Cristo estiver formado em nós, virá nos buscar. 1 Colossenses 1, 27. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, a esperança da glória é Cristo formado em nós. É a justiça dele revestindo nós. É ele livrando-nos da pena do pecado e do poder do pecado. É ele não somente nos declarando justo, mas também nos tornando justo. É isso que vai fazer com que um grupo de pessoas alcance o preparo para a trasladação, fazendo com que a purificação do santuário celestial alcance o seu termo e Cristo volte à terra para buscar os seus servos e as suas servas. Enquanto os crentes continuarem brincando com o pecado,
transferindo assim uma corrente de pecado para o santuário celestial. Cristo não tem como cessar a purificação deste santuário, porque ele não conseguiu pôr termo o pecado no coração dos crentes. Somente então, quando Cristo reinar supremo nas nossas vidas, ele colocará a termo os nossos pecados no coração, nos ajudando a vencer o pecado. Então nós alcançaremos justiça. Ele finaliza então a purificação do santuário celestial e Deus então ordena que ele então regresse à terra. Está feito, e ele busca então a sua igreja, vindo então pela segunda vez, e nós então sejamos ali vistos no Monte Sião, tendo o nome dele na nossa testa, o nome do Pai, o nome do Filho, e então desfrutando as maravilhas da eternidade. Esta é a importância do coração da terceira mensagem angelical e a necessidade de nós então entendermos perfeitamente estes assuntos. A terceira mensagem angelical, ela tem um coração. A mensagem da justiça pela fé, que está associado à justiça de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque de fato ele nos livra do pecado. E Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. É por isso, meus queridos, que o que? Ao nós nos apossarmos deste Evangelho, nós nos apossamos da justiça de Cristo. Nós passamos a ter paz, porque nós passamos a usufruir do poder de Deus atuando no nosso coração. É por isso que o Pai e o Filho vêm e habitam em nós. Cristo falou, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E o crente então passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque ele passa a desfrutar da certeza, do cuidado paternal de Deus em favor a ele, porque Cristo está lá e agora intercede. E se porventura virmos por um deslize ou outro incorrermos em pecado, nós temos um advogado justo para nos perdoar e nos purificar, e de forma que o que nós venhamos a alcançar uma vitória completa e final sobre todos os nossos pecados. Esta é a fé de Jesus, fé esta que dará a salvação plena e total a todo aquele que nele crê. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, de nosso desejo e oração, em o nome de Jesus. Amém.